Jesus, mediador de uma nova e perfeita aliança. Você pode repetir comigo? É muito bonito isso. Vamos lá? Jesus, mediador de uma nova e perfeita aliança. Não basta ser nova, tem que ser perfeita. Aleluia. Então, só lembrando para vocês que ele está falando justamente sobre mediação. Então, o que é mediador? Vamos entender o que é um mediador? A mediação é o quê? É uma forma de solução de conflitos que conta com a atuação de um terceiro, independente e imparcial, chamado de mediador. Normalmente é assim, através desse mediador é feito o quê? Uma reconciliação. Assim chega a um acordo, não é isso, pastor Josué? Né? Da área aí, temos que entender isso. O nosso texto bíblico está no capítulo 8 do livro de Hebreus, versículo 1 ao 3, o 6, o 7, o 10 até o 13. Então, vou ler, vamos ler. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso, era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. No 6, vocês podem ler comigo, por favor? Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas, porque se aquele primeiro fosse irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo concerto, porque que depois daqueles dias farei com quem? Casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles serão o meu povo. O 11, e não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados, e de suas prevaricações, não me lembrarei mais, dizendo: novo concerto envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Amém? Glória a Deus, aleluia. O nosso texto áureo. Glória a Deus. Você pode ler um pouco mais forte. O pastor Isaías já leu, mas essa é a base justamente dessa lição, né? É isso aí, vamos todos mais forte. Mas agora, ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Deus tem o melhor para você, amém? É um melhor concerto que você recebeu da cruz do Calvário, aquele sangue que foi vertido, é o melhor concerto que a humanidade já provou, aleluia! Os objetivos da nossa lição de hoje é: 1. Explicar o que é uma aliança ou um acordo, como está na lição. Definir qual a posição de Cristo no céu. E valorizar Cristo como ministro do santuário e do verdadeiro
tabernáculo. Primeiro tabernáculo, os templos já se foram. Agora nós temos uma pessoa justamente que é esse, representa e é ministro desse templo. Bom, a nossa introdução diz o seguinte: foi demonstrado até aqui que Cristo é superior aos anjos, como filho, a Moisés como príncipe, Arão como sacerdote e mesmo a Abraão. Agora essa superioridade é revelada na inauguração de o quê? De uma aliança, um concerto, um acordo superior. Então, nós já vimos nas várias aulas que os professores aqui, muitos bons professores que já passaram por aqui até a lição 8, né? Vocês viram aí justamente ali o objetivo do livro, da carta aos Hebreus, a epístola aos Hebreus, justamente escrevendo ali para os judeus que estavam desanimados e estavam querendo já voltar ao judaísmo. Eram cristãos e aí eles estavam justamente sendo impelidos a voltar para o judaísmo. Aí o autor justamente escreve incentivando, mostrando para eles justamente a necessidade de se manter na fé da nova aliança, uma melhor aliança, uma melhor promessa para eles e para nós que fomos alcançados por essa aliança, amém? Glória a Deus. Pela diferença no caráter dos mediadores, chega-se de imediato às distinções essenciais entre os dois testamentos, o Antigo Testamento, a antiga aliança e a nova aliança. O propósito ousado e revolucionário do escritor da epístola aos Hebreus é o quê? É construir uma posição lógica e exegética com a finalidade de despedaçar completamente qualquer dependência remanescente do judaísmo. O interessante é que nós vemos igreja na atualidade querendo voltar ao judaísmo, querendo voltar à lei, né? Se tivesse que fazer sacrifício, eu acho que até faria um sacrifício. Você vê a igreja aí que vive, né? Nós fomos enxertados em Israel, mas parece que as pessoas elas não observam o quê? Essa nova aliança, né? Tudo isso que o livro de Hebreus ele está explicando, que está justamente nos ensinando e continuam a fazer coisas que são erradas, né? Estão erradas conforme a palavra do Senhor. Nada contra essas igrejas, mas a palavra de Deus ela se explica, amém, irmãos? Amém? Bom, ali ele fala o seguinte, ainda na introdução, ele precisa convencer o quê? Os cristãos hebreus de 3 verdades teológicas. Então, quais as verdades teológicas que está na lição de vocês, né? Que justamente ele quer convencer os cristãos hebreus, justamente daquela época, para justamente não voltarem ao judaísmo. O sacerdócio de Cristo anula e substitui completamente toda a estrutura monolítica do sacerdócio judaico e da adoração no templo. Aí nós vamos ver muito falando sobre os sacerdotes, né? A lição falando que eles eram fracos, eram pessoas normais e que tinham fraquezas, mas o novo sacerdote, o novo sumo sacerdote não, ele é a perfeição sacrificial para as nossas vidas, aleluia. 2, Jesus Cristo, em seu sacerdócio, inaugurou o quê? Uma nova aliança entre Deus e o seu povo, tornando a antiga aliança obsoleta, antiga, velha, ultrapassada, com suas formas ritualísticas e sacerdotais. E por último, a pessoa e obra de Cristo são definitivas. Aqueles sacrifícios antigos, eles eram o quê? Temporários, tinha que fazer todo dia, mas o sacrifício feito por Cristo, aleluia, permanece para sempre, aleluia. Todos nós fomos alcançados, aleluia, e cancelam todas as outras opções. Toda aliança, ou todo acordo, é garantida por uma promessa, está lá em Hebreus 8 e 6, como nós já lemos, né? 2 Coríntios 1:20 também fala alguma coisa, a qual implica, em primeiro lugar, a revelação do quê? Da eleição de um povo específico, nós vamos chegar lá, mediante seu agir na história, isto é, mediante suas intervenções em favor do povo hebreu, Deus manifesta que escolheu Israel,
como nação com a qual ele teria o quê? Um relacionamento o quê? Especial. Ah, mas só com Israel? Não, depois nós somos enxertados em Israel, amém? Você foi enxertado em Israel, você tem direito a essa nova aliança, amém? A palavra do Senhor em 2 Coríntios 1:20 fala assim, porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Olha o que fala lá em Êxodo 19, de 5 a 6. Olha lá, passa a próxima, por favor, Anderson. Olha o que fala. A anterior. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Isso Deus falando com Israel, lá no Êxodo, no caminho lá do Monte Sinai. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Deus transmitindo para Moisés o que ele tinha que falar para eles. Um povo que chegou no Egito, 400 e poucos anos antes, 430, conforme a palavra do Senhor fala, 70 pessoas, já tinham 4 lá, que era José, sua esposa e seus 2 filhos, e ali, com o passar do tempo, eles agora se transformam o quê? Numa nação que sairia do Egito e conquistaria uma terra prometida, seria forjada no Egito como uma grande nação. Por desobediência passaram pelo deserto muitos anos, poderiam passar apenas menos de 2 anos e começarem a conquistar a terra, mas por desobediência passaram a conquistar. Mas foi Deus que escolheu a Israel como uma nação, um reino de sacerdotes, um reino, uma nação santa. Nós fomos enxertados em Israel, e Deus fala que nós somos reis e sacerdotes, aleluia, aleluia. Nós temos na lição 3 verdades teológicas, não sei se vocês têm elas aí. O sacerdócio de Cristo anula e substitui completamente o sacerdócio judaico, uma verdade teológica. A outra verdade, Jesus inaugurou uma nova aliança entre Deus e seu povo. A pessoa e a obra de Cristo são definitivas, para sempre, eternas, e cancelam todas as outras opções, como já foi lido anteriormente. Aquilo que se tornou velho está obsoleto, ultrapassado e está prestes a acabar. Amém? As alianças pressupõem o quê? Um selo. Por exemplo, na aliança noética, o sinal foi o quê? O arco-íris. Na aliança abrâmica, fazia assim, né? Circuncisão. Na aliança mosaica, o sangue do cordeiro. E no caso da nova aliança, o quê? O selo, a ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, 25. Alguém lembra disso aí? 1 Coríntios 11, vamos lá, como é que se lê? Pastores lê muito aqui. E é só para lembrar, gostaria de lembrar aos irmãos. Domingo, ordenança, domingo Santa Ceia, não falte a Santa Ceia. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes, que? Em memória de mim, em memória de Cristo, em memória da nova aliança que foi realizada contigo, em memória do sacrifício que o sumo sacerdote realizou na cruz do Calvário pela tua vida, aleluia, aleluia, aleluia. Vamos ver agora a posição de Cristo no céu. Nós já lembra lá do Hebreus 8:6, né? O 8:6 foi a base justamente que o pastor Isaías leu aqui cedo, agora está no texto áureo, da nossa lição, forte. Qual a posição de Cristo no céu? Nós já vimos, que mesmo sendo homem, ele era o quê? Superior aos
aos anjos. Nós vemos lá o livro de Apocalipse, né? Anjo, 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 né? Uma quantidade de anjos, agora vem outro anjo, agora vem outro anjo, agora vem outro anjo. Uma quantidade de anjos incrível. Não confundir com o anjo do Senhor, não confundir com Cristo falando com João, mas ali com anjos mensageiros aparecendo. E tanto é a superioridade de Jesus como filho, que os anjos, quando terminou a tentação, o que aconteceu? Os anjos foram servi-lo, justamente porque eles conheciam que Jesus tinha o quê? Maior autoridade que os anjos, possui maior autoridade que os anjos, amém? A posição de Cristo no céu, o Cristo ressuscitado é hoje o sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus. Está assentado aonde? Aonde? À destra do trono da majestade. A destra significa o quê? Destra, sinistromano. Destro, sinistromano, né? Pessoa que tem a direita e esquerda, ok? Hebreus 8:1. Nesse próximo tópico, nesse tópico 1, nós vamos ver o quê? Analisar cada uma das expressões contidas neste versículo aqui. Esse versículo está em evidência e nós vamos justamente analisar, né? Um sumo sacerdote tal. Olha só o que fala a nossa lição. Assim como a ocorrência em João 3,16, vamos lá? Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas, amém, textual da Bíblia, amém? Então aí tem ali, de tal maneira, olha só, a palavra tal vem do grego toioton, está lá, está escrito aí, um pronome qualitativo que evidencia a incapacidade dos humanos descreverem o quê? A grandeza, a superioridade de Cristo. Esse tal aí, conforme os nossos olhos, para Deus, conforme nós estamos o quê? Vendo a superioridade de Cristo, nós não temos como analisar essa superioridade. Amém? O escritor não procurou o quê? Provar a ressurreição de Cristo em sua epístola, em sua carta, para a partir daí trabalhar seu discurso. Nós sabemos que a Bíblia contém discursos, vários discursos. Jesus mesmo, né, realizou vários discursos. A parábola do semeador, por exemplo, foi um grande discurso, né? E várias outras vezes ele falava pouco, mas tinha vezes que ele falava grandes discursos. Nós temos, às vezes, grandes discursos na Bíblia, Moisés proferindo grandes discursos, né? E ele aqui agora, o autor da carta aos Hebreus, é que ele não buscou provar o quê? A ressurreição de Cristo, mas ele o quê? Ele queria provar o quê? A identidade de Jesus como Filho de Deus e sumo sacerdote, cujo sangue inaugurou essa nova aliança, essa melhor aliança, esse melhor concerto. Esta expressão, que também aparece no livro de Hebreus 1:3, 10, 12 e 12:2, indica Cristo como sumo sacerdote o quê? Perfeito. Sumo sacerdote perfeito, que realizou sua obra de tal forma que tem o direito de ficar o quê? Sentado à destra do Pai, onde permanecerá até que seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. Está lá no Salmo 110, 1. Lá em 1 Timóteo, capítulo 6, 16, a palavra do Senhor fala o quê? Aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, a qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. É essa autoridade, é essa posição que Cristo conseguiu através da sua morte vicária na cruz do Calvário. Amém? O primeiro Adão falhou, mas o segundo não falhou. Ele remiu as nossas vidas através do seu sangue carmesim. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. No tópico 1.2 fala, os sacerdotes que está sentado nos céus, os sacerdotes do antigo pacto, lá da antiga lei, por sua vez, não podiam assentar-se, pois sua obra jamais terminava. Por isso, nunca são descritos como assentados.
A palavra de Deus nunca fala sobre o sumo sacerdote assentar-se, ele está sempre trabalhando, ele está sempre ali. Uma vez por ano ele tinha que ir lá espiar os pecados, né, da nação, né, se não tivesse conforme, né, com a perfeição do sumo sacerdote, ele seria morto, ele seria aniquilado se tivesse em pecado. O sumo sacerdote não poderia ter defeito. Existiu ali, durante o período dos Macabeus, uma guerra muito grande para conseguir assentar-se na cadeira do sumo sacerdote. E ali Hircano e seu irmão Aristóbulo, eles ficaram brigando entre eles ali. Aí o problema foi tão sério, a posição era tão, né, almejada de sumo sacerdote, que Aristóbulo foi lá, cortou a orelha de Hircano para que ele não pudesse ser sumo sacerdote. Ele sabia que não poderia o sumo sacerdote ter defeito, mas Jesus era o Cordeiro imaculado que morreu por nós, não teve defeito e não precisou se assentar. Agora sim ele se assenta nos céus com um único sacrifício que fez por nós, aleluia. Nos céus, o termo nos céus, né, só pode referir-se à morada e manifestação da presença gloriosa de Deus, o lugar em que a vontade dele é o quê? Perfeita, completamente atendida. No céu não entra pecado, sem a operação de erro de qualquer pecado. Cristo, do seu trono, lá nos céus, reina com autoridade para levar a efeito a salvação operada sobre as nossas vidas, aleluia, aleluia, aleluia. 1.3 fala sobre a destra do trono da majestade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, né, a igreja de Éfeso, faz referência ao poder de Deus quando ressuscitou a Cristo dos mortos e o colocou à sua direita nos céus, um lugar de destaque onde ocupa a posição de mais alta honra. A posição de mais alta honra. Se você abre lá o livro de Apocalipse, você vai ver lá, né, Jesus engrandecido, Jesus em poder, Jesus em grande glória, aleluia, preparando, revelando ali coisas a João, para que fosse entregue as cartas às 7 igrejas da Ásia, e aquilo ali se propagou, veio até nós, e nós estamos esperando justamente esse homem entronizado, esse Deus entronizado, poderoso, honrado lá nos céus. Como mediador, como eu já li para vocês o que era o mediador, Jesus Cristo não pode ser compreendido como um ser celeste qualquer, mas como aquele que possui uma posição de honra única e destacada diante do Altíssimo e soberano Deus. Amém? Deus, e Deus o honrou soberanamente, aleluia, glória a Deus, aleluia. Ora, olha o que fala Efésios 1, 18 a 21, essa palavra, olha só o que está falando. Ora, também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Não há ninguém maior que o nosso Deus, não há ninguém maior que Jesus, está entronizado à destra do Pai, um poderoso Deus de autoridade sobre as nossas vidas, aleluia, 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 aleluia. Vamos falar sobre o sacerdócio de Cristo nos céus. Tópico 2. O escritor do livro de Hebreus declara que o céu não é um lugar vazio. Não tem nem como dizer, né? Você vê o livro de Apocalipse, está lá, só lá tem milhares e milhares de anjos, tem o trono, tem os 24 anciões, tem os animais, tem uma quantidade de seres celestiais incríveis. Então o que ele fala? O escritor do livro de Hebreus declara que o céu não é um lugar vazio. Ele fala sobre uma cidade celestial, de um santuário celestial,
o qual se constitui um mistério para os santos. Sim, temos muito mistério a entender, tem muita gente que já conclui sem ter certeza, isso é um perigo. O autor do livro aconselha aos hebreus a não ficarem apegados o quê? À dimensão terrena. No livro de Hebreus você vai ver muita coisa celestial, sendo falada muita coisa celestial. E justamente ele estava falando aos hebreus, não fiquem apegados às coisas deste mundo. Não fiquem apegados às coisas desse mundo. Se apega no que está no céu, aleluia. Sabe? Olha para as coisas que são de cima, aleluia. Mas sim a celestial, onde Cristo entrou, depois de oferecer sua vida, o quê? Como sacrifício pelas nossas vidas. Amém? Lá em Hebreus 12, capítulo 22 e 24, olha o que fala. Mas chegaste ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos que estão inscritos no céu. Vou ler de novo. E a igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus. E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. E a Jesus, mediador de uma nova aliança. E ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Aleluia. Se apega nas coisas celestiais. Deus tem coisas grandiosas para você. Aleluia. Deus tem galardão para a tua vida, Deus tem galardão para a tua oferta, para o teu sacrifício, aquilo que você está entregando para o Senhor, aquilo que você está ofertando para o Senhor está escrevendo o teu nome no livro da vida, aleluia. O Senhor está escrevendo para um dia retornar e buscar a sua igreja, aleluia, para estarmos com Ele eternamente, aleluia, aleluia, glória a Deus. No tópico, no 2:1 fala o seguinte: Cristo é ministro do santuário. No capítulo 7, o capítulo anterior que nós estamos estudando, o escritor da carta aos hebreus, ou epístola aos hebreus, fala de Cristo como fiador da aliança. Fiador da aliança, olha só, nos capítulos 8 e 9, Cristo é apresentado como ministro do santuário, Hebreus 8, 2a, e mediador de uma aliança superior, como nós já vimos em Hebreus 8, 6 e 9, 15. Ministrando nos céus, tudo o que Jesus é e faz é celestial. E esta vida celeste, Jesus revela ao coração do seu povo, habitando nele, mediante o seu Espírito Santo. Aleluia. Tem templo do Espírito Santo nessa manhã aqui, amém? Aleluia, aleluia. Aleluia. Pensa nas coisas que são de cima. Pastor, nós vamos lembrar do que passou lá no céu. Pensa nas coisas que são de cima, aleluia. Pensa nas coisas que são de cima, aleluia. Vamos lá. O que é um fiador, né? Já que fala que Cristo foi nosso fiador. Fiador, que é derivado do termo latim fidere, que significa confiar. Por meio de um contrato, o fiador garante o cumprimento da obrigação principal assumida pelo afiançado, caso este não vier o quê? A cumpri-la. Alguém quer ser fiador aí? Estou precisando de um fiador. É terrível, né? Quando alguém chega assim, eu queria falar contigo, é porque eu estou alugando uma casa, estou alugando alguma coisa, tem como você ser meu fiador? Aí já dá um aperto ali no coração, maravilhoso, né? Quando você conhecer realmente, sem problema nenhum, né? Tem que confiar, mas não é brincadeira. E Jesus faz o quê? Pelos pecados que nós tínhamos que pagar aquilo que nós erramos, nós cometemos de errado, e ele fala assim, não pode deixar que eu pago por você, aleluia. E o melhor de tudo, que o pagamento para Cristo é nós crermos no Senhor e mantermos a nossa vida fiel a Ele, aleluia, o nosso fiador, Jesus Cristo, Ele pagou com sangue sobre as nossas vidas, aleluia, aleluia. Quem quiser procurar esse rapaz aí, pode procurar, tá? Cristo é ministro do verdadeiro tabernáculo. Jesus, o sumo sacerdote, constituído por Deus, exerce seu trabalho no céu, o verdadeiro tabernáculo, fundado pelo Senhor e não pelo homem. Olha aí, eu botei uma imagem aí do tabernáculo, o acampamento de Israel, como é que era o tabernáculo, tinha todas as medidas. Quando Moisés recebeu
lá no Monte Sinai, tinha tudo ali estipulado, né, a roupa do sacerdote, os utensílios, como que tinha que fazer, as cobertas, né, ali os pelos de texugo, os pelos de animais, as cordinhas, os grampos, tudo era perfeito, tudo que Deus faz é com zelo, aleluia. E aquela multidão, né, aquela multidão a palavra do Senhor fala 600 mil homens, né, agora você imagina ali, cada homem com sua esposa, e cada esposa com 5, 6, 7, 10, 12 filhos, imagina a multidão que saiu do Egito se organizando em algum lugar. Mas nós sabemos que, através dos estudos, a história fala que Moisés ele foi um grande general de guerra, então ele já tinha ali o quê? Tinha ali justamente a experiência de um acampamento militar. Então isso aí foi organizado justamente de uma forma que ele pudesse rapidamente se movimentar, organizado, 3 tribos de um lado, 3 do outro, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao ocidente, 3 ao oriente, a tribo de Levi em volta, as coatitas, meraritas, gersonitas, Arão, Moisés ali em frente ao tabernáculo, tudo certinho. Quando a nuvem tivesse que se mover, eles ali rapidamente tinham, os coatitas pegavam os utensílios, guardavam os utensílios, ali os gersonitas pegavam ali a sua parte, ali os meraritas também guardavam, e rapidamente eles estavam em condições de marchar com a arca que representava a presença de Deus ali naquele momento. Hoje nós temos a livre, aleluia, a livre espontaneidade de Jesus está na nossa casa, no nosso lar, no nosso coração, na nossa vida, aleluia, porque Jesus, através da sua morte, rasgou o véu, aleluia, e hoje nós temos acesso direto ao Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. O antigo tabernáculo montado no deserto foi substituído e deixou de existir. No seu lugar foi construído por Salomão um majestoso templo, está lá em 2 Crônicas 7, 1, 11, que foi destruído pelos babilônios em 586 a.C., sendo depois substituído por outro na época de Zorobabel, na época lá que, né, Ciro, o rei persa ali, dominou sobre a Babilônia e deu autorização para que Israel construísse o novo templo, o segundo templo. Esse último templo foi ampliado pelo rei Herodes o Grande, mas também foi destruído em 70 depois de Cristo. O incrível que pareça, irmãos, que o templo 586 destruído pelos babilônicos e o lá destruído pelo Império Romano em 70 depois de Cristo foi destruído no mesmo dia. No mesmo dia. É o dia de maior tristeza para o povo de Israel, é esse dia. Então é incrível, inclusive ele tem um nome que eu não lembro agora, né? O tabernáculo celeste onde Cristo está é eterno e indestrutível, aleluia. Primeiro já passou, segundo já passou, não sei se vai conseguir ter o terceiro, né? Israel está preparando para fazer o terceiro templo, mas não sei se vai dar tempo de fazer terceiro templo, mas pode ter certeza que nós temos no céu um tabernáculo que é eterno, um sumo sacerdote que é eterno para as nossas vidas, aleluia, aleluia. Aí eu coloquei a foto aí dos 2 tabernáculos, esse primeiro, menor aí, na verdade é praticamente a mesma foto, só que o de Salomão era só aquela parte ali mais colorida, ali, aquela partezinha pequena. Aí o rei Herodes, para ganhar ali a amizade justamente dos judeus, passa a fazer o quê? Constrói um melhor, bem ampliado. E se tornou um grande templo, foi o templo justamente que os apóstolos, olha esse templo, Jesus, né? Aí ele falou, não ficará pedra sobre pedra, não ficará pedra sobre pedra. Não obstante estar assentado à direita de Deus, Cristo é descrito como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Nos céus, ele continua a executar seu ministério ou serviço divino como nosso mediador, intercessor, advogado, sumo sacerdote. Jesus não para de trabalhar, Jesus continua intercedendo por você, Jesus continua abençoando a sua vida, Jesus continua te dizendo, vem até mim, persevera, se mantém firme, continua, aleluia, 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 aleluia. A transitoriedade da antiga aliança. O grego tem um par distintivo de palavras para expressar essas ideias de velho e novo, é o kainos e o palaios, que é o novo kainos e velho palaios. São termos relativos, sendo novo aquilo que se acrescenta a algo existente. Assim, a nova aliança é o quê? Kainos, no grego, no sentido que foi feita após a primeira, que agora se torna o quê? Velha, se torna palaios. Por que eu estou falando isso? Porque o Novo Testamento foi escrito em grego,
e justamente essa tradução traz justamente o sentido dessa palavra. Quando Deus falou de uma nova aliança, Ele falou o quê? De Caino, cerca de 600 antes de Cristo, e dominou o quê? A velha, que era Palaios, a primeira, a de Moisés, aquela lá que continuam teimando a seguir, e muitos brasileiros continuam até querendo se enxertar justamente nessa tradição, que não está lá, porque Jesus justamente falou, não, isso está velho, isso vai acabar, não está velho, não precisa mais, eu sou a nova aliança. Jesus continua dizendo, eu sou a nova aliança, eu sou a nova aliança, eu sou a nova aliança, eu sou a melhor aliança, eu sou o melhor acordo, eu sou melhor para a tua vida, aleluia. Aleluia, muita gente quer continuar no velho, Deus diz, não, vem para o novo, vem para o novo, vem para o novo, aleluia, aleluia. A limitação da antiga aliança, a aliança era o símbolo transitório da nova aliança, superior e eterna, da qual Cristo é o mediador. Observe os paralelos a seguir. Então vocês vão vendo aí os paralelos. Olha só que coisa interessante. Então ele bota aí a antiga e coloca a nova aliança, um paralelo, fazendo um paralelo um com a outra. Na antiga aliança, relacionava-se o quê? Ao material. Na nova aliança, relaciona o quê? Espiritual. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, Lá na antiga aliança, faça isso, faça aquilo. 613 leis que Moisés, recebeu lá, dos estatutos, ordenanças e leis civis, que ele recebeu numa quantidade total de 613 leis, que agora Jesus está falando o quê? Não, eu tenho uma nova aliança, que soluciona o quê? O problema espiritual, aleluia, A antiga era limitada, a nova é permanente. A antiga possuía julgamento e temor, medo, epa, não pode. Agora o quê? A nova oferece o quê? Paz interior. A antiga não pode o quê? Oferecer acesso direto a Deus. A nova oferece a você acesso à presença do Altíssimo, aleluia. Rasgou-se o véu, entra, você pode entrar, rasgou-se o véu, entra. O que eu fiz, acabei com essa limitação, agora você pode passar, agora você pode entrar, agora você pode oferecer, agora você pode participar, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, um novo concerto, aleluia. Foi Deus quem propôs e estabeleceu a antiga aliança. No entanto, a nova aliança é o quê? Superior àquela feita com Israel, pois está baseado o quê? Promessas. Deus tem promessas superiores para você, aleluia. Deus não tem qualquer promessa, não, Ele tem promessas superiores para você. Ele tem a melhor promessa para você. A palavra de Deus fala em Hebreus que é o quê? O melhor concerto, então é a melhor promessa, aleluia. É o melhor para você, é o melhor para mim, é o melhor para a tua casa. É o ano da família, aleluia. É o melhor para a tua casa, aleluia. Em uma aliança existe o quê? As partes envolvidas, que são no mínimo duas, sempre. E o quê? Um mediador. Se quiser saber que haja reconciliamento, reconciliação, sabemos que tem que ter o quê? Tem que ter o mediador ali. Num divórcio tem que ter mediador, numa briga tem que ter mediador, tem que ter testemunha, quando você vai fazer um contrato tem que ter tudo isso. No antigo pacto vemos Deus e o povo de Israel como as partes envolvidas e o sacerdote como mediador. Lembra lá das cidades de refúgio, quando alguém cometia um crime involuntário, tinha que correr para a cidade de refúgio se apresentar para quem? Sumo sacerdote, e ali tinha que ficar até sumo sacerdote morrer, se a família ficasse com raiva e pegasse ele, matava ele. Então, tinha que ter ali o mediador. Um novo concerto, 3.2, os sacerdotes do antigo pacto fracassaram. A palavra de Deus fala em Hebreus que eles eram fracos, que eles tinham problemas, O próprio Hebreus fala na carta deles. O lado humano representado por Israel arruinou-se na apostasia. Voltaram-se o quê? Para a idolatria, voltaram-se para a desobediência, desobedeceram a Deus. Deus, na sua infinita misericórdia, como está lá em Lamentações, proveu à humanidade um novo e melhor concerto por intermédio de Jesus Cristo, o nosso mediador. O significado da nova aliança.
O escritor aos Hebreus, no 8º capítulo da sua epístola, que é o que nós estamos estudando, explora as facetas do sacerdócio de Jesus e da nova aliança. Ele desenvolve o significado de Cristo ser o quê? Mediador de uma melhor aliança, citado em Jeremias, citando Jeremias 31. É o trecho mais longo do Antigo Testamento, citado no Novo Testamento para dar prova que a nova aliança veio para substituir a antiga. Lembrando Jeremias no capítulo 29, ele escreve uma carta para Israel, para Judá, que estava justamente cativo na Babilônia. Tenham filhos, continuem vivendo. Não desistam, não é isso aí, pastor Eliel? Não desistam, olha, continua, porque senão ali acabava a nação de Israel, ali acabava a promessa que de Israel nasceria o Salvador, ali acabaria tudo, terminaria, se eles desistissem da vida, mas ali eles falam, não desistam, continuem em casamento. E no capítulo 31 mostra ali justamente Deus prometendo uma restauração para Israel, e essa restauração aconteceu não só naquela época lá, depois dos 70 anos, mas aconteceu também em 1948, depois de Israel passar 2000 anos disperso, e hoje estar uma nação sólida, potente, porque justamente a figueira já floresceu, aleluia. Israel hoje é uma nação poderosa, aleluia. Olha só o que fala um trechinho aqui do capítulo 31 de Jeremias. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Mas essa é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, aleluia. Deus promete, Deus confirma, Deus promete, Deus confirma. Se Deus prometeu, Ele vai confirmar para você, Ele vai entregar a tua promessa, aleluia, aleluia. Significado da nova aliança 3.3, a partir dessa passagem o escritor conclui, dizendo, o novo concerto envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. O antigo pacto era um concerto legal, firmado entre Deus e Israel, desde lá do Monte Sinai. O novo e melhorado meio é o concerto da graça, da graça, da graça. A graça veio para restaurar a tua vida, aleluia. A graça veio para te dar salvação, aleluia. Aleluia, por meio da fé, aleluia. A oferta de Cristo que trouxe perdão a toda a humanidade, através de sua morte sacrificial. Essa nova aliança está gravado no teu coração, aleluia. Você não precisa de lei escrita, aleluia. A única lei que você precisa é a palavra do Senhor na tua vida, aleluia. É a palavra de Deus guardada no teu coração, aleluia. Aleluia, aleluia. A aliança de Deus conosco é uma expressão fundamental da vida cristã. Como em todo pacto, como em toda aliança, acontece por meio de uma entrega mútua, de um acordo de ambas as partes. Você e Deus. Você e Deus. Cuida da tua aliança, aleluia. Cuida da aliança que você tem com Deus, aleluia. Mantenha ela guardada no fundo do teu coração, aleluia. Guarda ela no teu coração, na tua alma, aleluia. Deus é fiel para abençoar a sua casa, a sua vida, mas se você mantiver a lei do Senhor no seu coração, nós não precisamos voltar à lei de Moisés, aleluia. Nós não precisamos voltar a muita coisa que foi colocada ali nas leis concernentes ao povo de Israel, mas nós temos uma lei escrita nas tábuas do nosso coração, aleluia. A tábua, Senhor, que nós temos que justamente manter a nossa fé diante de Deus. Você e Deus, sua casa e Deus, sua família e Deus. Deus é fiel. Deus é poderoso, Deus está com a sua vida, que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele resplandeça a sua graça infinita sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus, que Deus te abençoe nessa manhã, amém.